Olá pessoal, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a correção e explicação do PET volume 2 de Educação Física. Hoje vamos fazer a correção da segunda semana, do segundo ano do ensino médio. A unidade temática desta semana é ginástica. O tema desta semana é saúde. O primeiro texto fala sobre a importância da vacina. E na sequência é colocado para vocês algumas doenças e seus respectivos sintomas. Lembrando que para todas essas doenças já existem vacinas. É importante a leitura deste texto. No segundo texto, temos um texto que fala sobre a revolta da vacina e a disseminação de informações falsas sobre este tema. Vou deixar no campo de comentários deste vídeo a recomendação de 2 vídeos, um intitulado como Revolta da Vacina e o segundo intitulado como Existe Perigo na Vacina, ambos do canal Nerdologia. Eles fazem complemento a estes 2 temas. Vamos às atividades. O primeiro bloco de atividades desta semana é bem simples. Questiona se vocês possuem cartão de vacina, questionam se vocês estão com o cartão de vacina atualizado, recomenda que para atualizar o cartão de vacina é necessário procurar uma unidade básica de saúde e a questão número 4 solicita a vocês que compartilhem essas informações com familiares e colegas. Segundo ano. Vamos ao segundo grupo de atividades agora, pessoal. No gráfico abaixo estão os dados do quantitativo de doses de vacina contra a influenza aplicados na população de Minas Gerais. Após a leitura do texto, após a leitura dos textos e análise do gráfico, é possível considerar que a população está aderindo à campanha de vacinação contra a influenza. Considere que a estimativa do IBGE é que a população de Minas Gerais esteja em torno de 21.168.791 habitantes. Então aqui temos essa tabela, com algumas informações. A campanha se deu início dia 23 e a terceira fase da campanha foi no dia 18 de maio. Então aí tendo percorrido aproximadamente 57 dias e nesses 57 dias a gente teve um total de 4.134.926 pessoas vacinadas. Então, pessoal, 4 milhões de pessoas se vacinaram nesse período, de um total de 21 milhões. Isso dá 19% de pessoas vacinadas do total. Analisando esses dados expostos aqui, você consegue concluir que a população está aderindo a essa campanha de vacinação da influenza? Houve uma aderência suficiente ou esses números, esse quantitativo encontrado aqui, ele não é um pouco baixo? Então, analisando essas informações, vocês vão construir a resposta de vocês, ok? Vamos ao número 2. Qual a importância das vacinas para evitar que os invasores, vírus e bactérias nos deixem doentes e por quê? As vacinas servem para estimular o sistema imunológico. Ao serem aplicadas, elas introduzem vírus e bactérias inativos no organismo e fazem com que o sistema imunológico reconheça esses agentes. E por eles estarem atenuados ou inativos, eles conseguem ser reconhecidos sem causar nenhum dano ao corpo. E com isso o corpo produz anticorpos que evitam as doenças causadas por esses micro-organismos. Então, com base nessas informações, vocês vão construir a resposta de vocês, beleza? Vamos à questão 3. Você considera que as fake news nos grupos de antivacinas prejudicam a adesão da população às campanhas de imunização? Aqui a resposta é pessoal, mas vale ressaltar que toda e qualquer informação que é disseminada e ela tem um conteúdo falso, ela é uma mensagem enganosa, ela não reflete o que é a realidade, ela pode ter algum impacto negativo ao que ela se propõe. E com os grupos de antivacina não é diferente. Então, analisando essas informações e o contexto que vocês sabem a respeito disso, vocês vão construir a resposta aqui na número 3. Vamos ao número 4. Por que precisamos falar de vacinação no componente curricular de educação física? Converse sobre isso com seus familiares. Quando a gente pensa em educação física no contexto amplo a que ela se propõe, tanto como disciplina escolar quanto fora do âmbito escolar, a educação física está intimamente relacionada com saúde. Então, quando a gente pensa em saúde e a gente analisa o contexto da vacinação, a ideia da vacinação é promover que o indivíduo se fortaleça, que tenha um sistema imune preparado para enfrentar esses agentes invasores, sejam vírus ou bactérias. Então, trabalhar a vacinação em educação física
são conteúdos próximos, porque trabalham e buscam sempre a questão de saúde do indivíduo. Então se faz necessário, sim, e importante trabalhar a vacinação no componente de educação física. Então, com base nessas informações, vocês vão construir a resposta da número 4. Então, pessoal, vamos corrigir agora o terceiro bloco. De atividades. Número 1. A questão abaixo está relacionada ao segundo texto. Estamos vivendo uma nova revolta da vacina? Em 1904, diante de uma epidemia de varíola, doença causada por um vírus, a população da cidade do Rio de Janeiro rebelou-se contra o estabelecimento da vacinação obrigatória. Esse episódio marcante na história da então capital da República ficou conhecido como Revolta da Vacina. Entre as opções, qual explica melhor as razões da revolta? Letra A. Interesse da população em retorno do regime monárquico? Essa questão está errada, né? Essa alternativa. Letra B. As decisões do governo consideradas autoritárias, a participação política reduzida da população pobre e a falta de confiança dela nas autoridades? Então, a nossa resposta é essa letra B aqui. Por quê? Naquele momento, o contexto que se encontrava na cidade do Rio de Janeiro, houve uma reformulação urbana, do espaço urbano da cidade, visando melhorias sanitárias. Com isso, houve a demolição de alguns cortiços, aliás, de vários cortiços, de várias casas, e isso foi tudo feito de forma arbitrária, sem muita preocupação, né, com o impacto social que isso poderia ter. Além da baixa participação da população pobre, né, que naquele período em questão não tinha quase nenhuma influência, né, na política, e a falta de confiança da população nas autoridades, principalmente pela pouca informação, né, disseminada para esse público, principalmente em relação à questão da vacinação. Então essa aqui é a nossa resposta. Vamos ver a letra C. A ignorância das pessoas em relação às melhorias trazidas pela campanha de vacinação conduzida por Oswaldo Cruz. Até que a campanha de vacinação trazia, sim, melhorias, né, e benefícios. Só que, como as informações não eram amplamente divulgadas e, consequentemente, geravam ignorância da população, esse contexto aqui até que está certo, está interessante, só que isso não responde, isso não era razão suficiente para desencadear essa revolta. Letra D. A preservação da intimidade doméstica e da moralidade que a população julgava ameaçadas pela política de saúde pública. Até que esse contexto, né, tinha alguma relevância. Realmente havia uma preocupação com a intimidade doméstica, né, e a moralidade da população, pelo processo de vacinação ser um pouco invasivo. Mas a letra B, né, que seria uma melhor explicação, né, que explica melhor as razões dessa revolta. Vamos a número 2. Leia com atenção a tirinha de Frank e Ernest abaixo e responda. É um vírus do tipo A. Ele acaba de advertir a vacina que não deve interferir nos planos de vida dele. Então vamos ao que se pede. Existe um erro de fundamento biológico na historinha da tirinha. Assinale a alternativa que esclarece o erro. Bom, a letra A. É que o vírus do tipo A não sofre efeito de vacina alguma. Letra B. É que a vacina não combate vírus, somente doenças causadas por bactérias. Isso aqui é uma inverdade, pessoal. As vacinas, existem vacinas tanto para bactérias quanto para vírus. Letra C. É que a vacina não combate vírus. Ela proporciona ao nosso organismo produzir defesas ou anticorpos que são específicos aos seus antígenos, no caso o vírus A. Então essa aqui é a nossa resposta, pessoal. Tá? Ela está certinha aqui, ó, dentro do que é o princípio de ação da vacina. Letra D. É que a vacina é feita de vírus, portanto ela não pode destruir o que a produz. Essa aqui é uma questão errada. Existem vacinas que são feitas de vírus atenuados ou inativos e para que o corpo, né, siga esses princípios da letra C aqui, produz anticorpos específicos contra esse vírus. Letra E. É que o vírus impede a ação da vacina, inibindo a sua atividade de defesa, que é o sistema chave-fechadura. Esse processo de chave-fechadura aqui, ele ocorre com os anticorpos, eles que bloqueiam a ativação do vírus. Então essa questão também está errada. Vamos a número 3. A defesa do nosso corpo contra organismos invasores é garantida graças a uma série de órgãos, células e moléculas que constituem o nosso sistema imunológico. Pessoal, aqui não tem nem como errar esta questão não, ela é bem simples. Tá? Aqui é a descrição do sistema imunológico. Número 4. No sistema imune, algumas células de defesa, ao terem contato com o antígeno, diferenciam-se em células de memória. Isso faz com que, letra A, a pessoa se torne imune a qualquer doença para sempre?
Se fosse assim, estava fácil, né? Essa questão está errada. Letra B. A resposta imunológica primária seja efetiva. Então vamos lá. Quando o corpo tem contato com algum antígeno ou com um patógeno, né, ou um vírus ou bactéria, ele tende a desenvolver uma resposta primária. Então é a primeira resposta que o corpo desenvolve. No caso das vacinas, como o vírus e a bactéria está atenuado ou inativo, essa resposta primária é extremamente efetiva e o corpo consegue, né, desenvolver uma resposta imune cabível a isso. Então essa resposta aqui não seria a resposta correta. Se a resposta secundária seja mais rápida, realmente nesse caso aqui, como ele consegue desenvolver células de memória, quando o corpo é infectado pelo mesmo tipo de patógeno, a resposta secundária é mais rápida porque já existe um sistema específico de defesa para aquele tipo de patógeno. Então esta é a nossa resposta. Letra D. Nos curemos de qualquer doença? Não, né, gente? Me ajuda aí. Letra E. Nosso corpo produz anticorpos que serão estocados para uma nova infecção? Não. A produção de anticorpos, né, pode até ocorrer, mas não tem esse estoque não. Então a resposta aqui é a letra C. Vamos a número 5. Os seres humanos são capazes de estimular a produção de células de memória no corpo e, assim, prevenir contra algumas doenças. Os agentes utilizados para a produção de células de memória são antitérmicos? Não. Vacinas? Provavelmente essa é a nossa resposta. Soros, anti-inflamatórios, antibióticos. Então acredito que a resposta desta questão aqui é a B. Beleza? E aqui para fechar a semana, pessoal, temos uma proposta de redação. A importância das vacinas para a sociedade. As vacinas são importantes para prevenir doenças e salvar vidas. Dessa forma, é necessário manter campanhas para que a sociedade tenha em mente sobre o quanto o cartão de vacinação atualizado é importante para prevenir o retorno de doenças erradicadas. Em 2019, o aumento no número de casos de sarampo trouxe à tona um debate crucial sobre a emergência de repensar as campanhas de vacinação para que doenças erradicadas, como sarampo, não retornem ao meio social. Ante a isso, a proposta é que você desenvolva uma redação sobre o seguinte tema: a importância das vacinas para a sociedade. É isso aí, pessoal. Vocês vão desenvolver, então, uma proposta de redação, né, seguindo aquele mesmo padrão de um texto dissertativo argumentativo sobre a importância das vacinas para a sociedade. Com isso, pessoal, encerramos esta semana. Quem gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e compartilha com os colegas. Um forte abraço.